E nesse domingo, o Barbudo do nada decidiu manguaçar. E o que aconteceu foi o seguinte: o Barba caiu para trás e parou no hospital ao saber que a Magnice não pegou somente a TV Globo, mas também pegou a Janja. O Laranjão veio a público agora neste exato momento, 10h22 da noite, para dizer que decidiu fazer isso com a Globo, juntamente com a Janja, pelo lance de diversas vezes ela proferir palavras não tão agradáveis. Lembra daquele lance? F.U. Elon Musk? Bom, o Laranjão também tomou isso em conta e disse que o próprio Barbudo vem aumentando ali a atenção em relação a toda essa situação. A nossa eterna primeira-dama Michele falou então que o Barba não passa de um manguaceiro e a Janja neste exato momento foi à porta da Michele arrumar um barraco porque não gostou do que disse a Michele. Pessoal, vamos dar início ao conteúdo aqui sem enrolação. Deixa agora o seu like, se inscreva no canal e se você foi educado assim como eu, comenta de qual estado você está nos assistindo. Saiu aqui, ó, urgente. Canal de televisão brasileiro deve ser sancionado pelo Laranjão por lance de notícias não verdadeiras, afirma site americano. Você concorda com isso da Globo? Se sim, comenta. Eu concordo, apenas fora Globo. Olha isso aqui. Os togados já têm um plano para reagir ao lance do capitão. Alguém adivinha que vai dar M, sim ou com certeza? Hugo Mota emprega caseiro de sua fazenda como assessor. O pessoal tá levantando diversas coisas do Hugo Mota. Sei não, Hugo Mota. Mais cedo ou mais tarde você vai cair da cadeira, tá, guerreiro? Olha isso aqui. Brasil, né? Ô Simoneto, respondendo a tua pergunta, eu não lavo o prato nem limpo o banheiro. Eu instalo o piso. Mas deixa eu te mostrar uma coisa que eu consigo fazer aqui nos Estados Unidos instalando piso. Você tá vendo essa garagem aqui, ó? Uma Escalade, uma F350 diesel, Corvette, uma lancha. Uma garagem de mais ou menos 5 milhões de reais no Brasil. Vamos dizer que como advogado você ganha bem no Brasil, né? Deve ser uns 30 mil reais por mês. Se você pegar esses 30 mil reais que você ganha por mês e falar assim, eu não quero comer, eu não quero vestir, eu não quero morar, eu não quero fazer nada, eu só quero comprar esses carros aqui que eu acabei de te mostrar. Você ia gastar mais ou menos uns 166 meses para poder conseguir comprar esses carros aqui. Transformando em anos, seria quase 14 anos como advogado, todos os dias trabalhando só para poder comprar isso aqui. Aí eu pergunto, é melhor ser advogado no Brasil ou instalador de piso nos Estados Unidos? Aliás, um abraço aí para toda essa galera no Brasil, ó, gari, empregado doméstico, pessoal que limpa chão, que trabalha no subemprego, todos os dias é humilhado por esse tipo de gente aí. Pois é, que tentou ali, né, falar isso do rapaz. Pra vocês verem como é que esse pessoal é, né? Agora, olha como o Barba sempre agiu, o Barbudo ali, ó. O cidadão que ganha 150 mil cruzadas por mês, esse vive num regime democrático. Porque esse, Chico, come bem na casa dele, mora bem, pode levar a família para um restaurante todo final de semana, pode tirar férias, pode ter casa de campo, pode ter casa de praia, pode ir para a Europa fazer férias, pode ir ao teatro, pode ir ao cinema, pode ler os melhores livros do mundo. Tá? Então esse vive democraticamente. Pode colocar os filhos nas melhores escolas, tá, e tal. O desgraçado que ganha 2 mil cruzeiros não come bem em casa, jamais vai num restaurante, não lê um livro, não vai ao teatro, não vai ao cinema, não vai para a Europa, ele não consegue sair nem da sua cidade, tá? Não tem carro. A mesma coisa que ele fala há anos. Uma pergunta é, se ele deixar de existir pobre, se todo mundo começar a ser rico, será que o Barbudo ainda consegue sentar na cadeira? Eu acho que não, porque aí acaba toda a narrativa. Olha o que falou a Michele. Michele Bolsonaro chamou o presidente Lula de cachaceiro e afirmou que seu marido, Jair Bolsonaro, vai voltar à presidência do Brasil. A declaração da ex-primeira-dama acontece nesse sábado durante um evento no Partido Liberal em Natal. Ao lado do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, Michele criticou mudanças do governo Lula no benefício da prestação continuada. O benefício é pago a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. A ex-primeira-dama ainda comentou sobre a atual situação de Jair Bolsonaro. O ex-presidente está em prisão domiciliar e será julgado no próximo mês por tentativa de golpe de Estado em 2022. Ela diz que o marido gostaria de estar lá, mas não pôde por estar em prisão domiciliar, o que nos entristece muito, afirmou. Ela ainda completou dizendo que ele vai voltar à presidência do Brasil e que a justiça vai ser feita. Apesar da declaração de Michele, o ex-presidente está inelegível até 2030 por abuso de poder político. Comenta, volta capitão, você que quer que ele volte. Olha só, essa mulher nunca mais vai ser chamada na CNN, olha. Ora, Rita, o Brasil tem tentado se aproximar de outros países para suprir a falta do mercado norte-americano. Essa é uma boa opção, Rita? Vai funcionar?
Demorou, né, Leandro? Demorou muito, mas é uma boa opção. Por enquanto é a única opção, já que não tem avanço na diplomacia e já que tudo é culpa do Bolsonaro, porque desde que esse governo assumiu, tudo que acontece no Brasil é culpa do Bolsonaro. Então fica complicado ser vítima e fica complicado também você sempre colocar a culpa em terceiros. Mas a gente tem que agir, a gente tem que ser proativos. E isso, repito, não é humilhação conversar com a maior economia do mundo. É necessidade de não perdermos os investimentos dos americanos aqui e não perdermos o mercado que foi duramente conquistado, e um mercado que é nosso, principalmente, aí eu repito de novo, no caso do café. Isso tem que ser resolvido rapidamente, e a gente resolve as coisas quando a gente quer conversar, quando a gente precisa conversar, mas entre precisar e querer, está havendo uma distância no Brasil. Você tem Eita, nunca mais essa mulher vai ser chamada na CNN, nunca mais. Lembra aquele repórter que tirou a foto do Xande dando dedo? Então, ele foi demitido e a filha dele veio explicar toda a situação, olha só. Eu sou a filha do fotógrafo que tirou essa foto aqui, eu vou explicar toda a história pra vocês. Tudo começa na Neoquímica Arena, um clássico entre o Corinthians e Palmeiras, no dia 30/7. A redação informou meu pai que o ministro estaria presente em algum camarote, mas não especificou qual. Depois de muito procurar, meu pai achou o ministro. Em seguida, não sei de fato o que alguém da torcida ou a torcida em si fez pro ministro, e essa foi a reação dele. Pois é. Foram 3 fotogramas que meu pai conseguiu tirar e logo em seguida ele enviou pro Estadão. No dia 31/7, o Estadão colocou essa foto na home, não foi na capa. Logo uma foto que surpreendeu muita gente. E detalhe, o Estadão vendeu essa foto para outros veículos de comunicação, como a Folha de São Paulo e a Folha que deu capa, não foi o Estadão. Após uma semana da foto, meu pai foi chamado na sede do Estadão e informado que ele seria desligado por motivos administrativos, sem mais justificativas. Meu pai tem mais de 35 anos de experiência como fotógrafo e 23 anos foi dedicado somente ao Estadão. Eu não sei se esse vídeo vai alcançar muitas pessoas, mas eu quero perguntar para você que está assistindo esse vídeo, você acredita nessa justificativa ou não? Você acredita sim ou não? Eu não acredito. Acho que só porque o teu pai foi em desfavor ao Todo-Poderoso aconteceu isso. E o Barbudo sendo vaiado no Nordeste, cara. Antes dele tava manguaçado, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Já como ficou movimentado por aqui, viu? Segura a carteira! Segura a carteira. Olha pra aí, gente, apresentada pela fé. Que vergonha, cara. O cara nem no Nordeste consegue andar mais. Nem no Nordeste, tá? Essa jornalista também não vai ser mais chamada na Globo News, olha aí. Como as escolhas do presidente Lula agora estão gerando resultados e colocando o governo numa crise em todas as frentes ao mesmo tempo. A segunda metade do governo Lula 3 enfrenta a colheita das próprias escolhas. Quando a gente olha para a economia, um ministro que é questionado, recebe fogo amigo e inimigo, como Fernando Haddad, um ministro que não consegue concretizar as ações que conversam com o mercado, que trazem um Brasil não só mais próspero, mas principalmente com mais credibilidade em suas contas, não é um ministro fraco, é um ministro sem condições de fazer aquilo que o governo diz que tem que ser feito, que a economia prova que tem que ser feito, mas não é feito. É só lembrar de novembro, né, quando o governo fez um dos maiores erros, inclusive considerados do governo na economia, mandar um corte de gasto prevendo um outro gasto, que era a questão do imposto de renda. Então, com mensagens difíceis, com essa questão de você acordar, depois de dormir muito tempo, tem esse efeito. Porque aí você acorda, você começa a agir, mas o resultado das suas ações também demora muito tempo. A Haddad está no foco, mas essa reclamação no bastidor, conversando com políticos do Congresso, conversando com políticos do governo, conversando com analistas e até marqueteiros, a gente vê de forma muito clara que isso é um recado sobre a realidade. E não somente um recado para a Haddad, que já está ali no corner há muito tempo por decisões políticas, muitas vezes ideologizadas pelo PT. Ou seja, o Haddad está sendo fritado, né, pelos próprios companheiros. Aqui no Congresso, o termo que eu ouvi é que era preciso despetizar as relações em qual se...
Era preciso o quê? Não acredito. Ouvi é que era preciso despetizar as relações em qual sentido? No sentido que era preciso distensionar as relações, porque senão não vai ter encontro de convergências e principalmente a coisa vai ficar nesse pé, em crise, em crise, em crise. Ano que vem tem eleição, todo governo também vive, todo governante com perspectiva de poder, e aí o PSD também vai anunciando uma bandeira de um possível desembarque, porque um governo que está com a economia com problemas, que a população não enxerga força para mudar, é um governo que politicamente também traz desinteresse. Eita, rapaz, fracasso total. Um fracasso total, tá? Calma. Que nem começou, porque ainda tem ele, Hugo Carvalho. Olha aí, ó. Parece uma ironia do destino, mas não é. O homem que ajudou a condenar um país e fazer com que um país inteiro vivesse na miséria, comendo até animais, é o mesmo homem que vai libertar esse mesmo povo. Hugo Carvalho. Após o depoimento de Hugo Carvalho nos Estados Unidos, Donald Trump pede a cabeça de Nicolás Maduro, morto ou vivo. Eu simplesmente só sinto muito porque eu não consigo, eu mesma, conseguir pegar ele, porque a recompensa ela é realmente muito boa. 50 bilhões de dólares. Essa é a minha única tristeza. Se quisesse juntar a minha aí pra gente pegar o Maduro, 50 bilhões de dólares lá ele. Mas Nicolás Maduro hoje se encontra ali, escondido, em algum bueiro, como um rato, que é o que ele merece. Sua fortuna já foi toda confiscada pelos Estados Unidos. E Hugo Carvalho, com o seu depoimento, ajuda a libertar todo o seu povo. Exatamente. Agora a giripoca vai piar, filho. Vai não, está piando já, né? A giripoca. Sobre o... Marcaram, né? O lance do nosso capitão aí para... Acho que é 2 de setembro. Aí vale a pena recordar algumas situações aqui, olha só. Eles querem condenar o Bolsonaro, vão condenar o Bolsonaro, mas vai ser um crime que vai ficar para a história. Um crime cometido por nada menos de que o judiciário brasileiro. E a ideia de querer o julgamento presidencial é porque eles querem humilhar o Jair Bolsonaro. Eles querem aquela foto para sair na página do Jornal Globo, da Folha de São Paulo, o Bolsonaro sendo condenado, aquela leitura solene da sentença, aquela coisa teatral, que é o que eles querem fazer. Não importa se é culpado ou não. O que nós temos hoje, infelizmente, é que assistir a esse teatro que é pago a peso de ouro. Porque a maior verba publicitária da história brasileira foi direcionada nesse ano de 2025 para os veículos, que eu não preciso dizer quem são. Então vocês já sabem como é que funciona. Compra a pesquisa. O pessoal já sabe como é que funciona mesmo, dessa forma aí. Os veículos divulgam, dão validade às pesquisas. Bom, o que sai das urnas depois não é importante. Até porque eles precisam levar esse teatro ao limite. Porque, bem, na verdade, não tem prova nenhuma. Pegaram celulares, pegaram laptop, não acharam. Pegaram tudo, viraram tudo do avesso e não acharam absolutamente nada. Isso aqui é muito importante, ó. O cerco a Nicolás Maduro fechou de vez. E agora a história ganhou um ingrediente explosivo. Os Estados Unidos já mandaram as tropas militares em direção à Venezuela e confiscaram mais de 700 milhões de dólares em bens do ditador venezuelano, atingindo em cheio o caixa do chavismo com o bloqueio de mansões, jatos, cavalos de raça, joias e dinheiro vivo. Até cavalos de raça ele tinha, né? Mas enquanto Washington desmonta peça por peça a rede financeira que sustenta o regime, um episódio em solo brasileiro acendeu todos os alertas. Qual? Um cargueiro russo, Ilyushin IL-76, alvo de sanções americanas, que estava na base aérea em Brasília por 3 dias, decolou e seguiu discretamente para Caracas. O voo, que passou por Moscou, Baku, Argel e até fez escala na Bolívia, chega no momento em que Maduro vê o seu patrimônio desaparecer e poucos dias depois de uma ligação reservada entre Lula e Vladimir Putin, cujo conteúdo o governo brasileiro mantém em sigilo. Nos bastidores, a pergunta é uma só. O Brasil serviu de ponto estratégico para a fuga de Maduro rumo à proteção russa? Não sabemos. Mas com uma recompensa de 50 milhões de dólares pela captura do líder venezuelano, os Estados Unidos já movimentam tropas para o Caribe e América do Sul, prometendo pegá-lo vivo ou morto e destruir as 50 milhões de dólares. Engrenagens de corrupção e tráfico que sustentam regimes autoritários na região. Se essa rota de fuga se confirmar, não será apenas Caracas no olho do furacão. Brasília também terá de explicar o seu papel nessa história. Rapaz, vai dar pano pra manga isso aí, hein? Vai dar pano pra manga isso aí, hein? Muita gente vai cair. Olha só o que eu tô falando. Muita gente vai cair, meu amigo, tá? Agora, olha só. Olha isso aqui, cara. Interessante demais esse vídeo, ó. Se você aumenta o imposto dos ricos, eles não têm pra onde fugir. Não, não tem não. Ele só vai pegar o seu patrimônio e vai pra outro país que não tem muito imposto. Gênio! Cara, que isso, cara. Eu tô falando pra vocês, cara. Voltamos aí, ó. Se você aumenta o imposto dos ricos, eles não têm pra onde fugir. Eles vão ter que pagar. E eles vão continuar tendo lucro. Por exemplo, quando se fala em redução da jornada de trabalho,
defender 4x3 ainda é pouco. O empresário vai continuar lucrando, vai continuar ganhando muito dinheiro. 4x3 ainda é pouco, é migalha. A gente merece muito mais que isso. Qual que é a jornada ideal? A jornada ideal seria todo mundo trabalhar igual, os ricos trabalharem como os pobres trabalham, classe média, todo mundo trabalhar igual. A gente usando a inteligência artificial, os robôs, toda a inteligência, a ciência que a gente criou até agora na humanidade, dos 7 dias da semana, a gente ia ter que trabalhar 1 ou 2. Então o empresário vai pagar a pessoa para não trabalhar, para trabalhar pouco, para ele usar IA. Na verdade, o que vai acontecer? Se reduzir a jornada de trabalho, os empresários vão ter que pagar, contratar mais gente. Simples assim. Vão continuar tendo lucros absurdos. É que você acabou de falar da IA, né? Sim, a IA, somado a toda a humanidade trabalhando... E daí eles podem contratar menos pessoas e usar mais inteligência artificial. Que delícia, né? Não, na verdade, não ia precisar se contratar. Daí não tem emprego pro povo. Corte. Pois é, cara, é um monte de gênio aqui, né, cara? Um monte. Tem muitos aqui, ó. Olha esse aqui também, aqui, ó. Junto com o Guto Zacarias. Olha só esse aqui, ó. Para mim, o Lula já está fazendo um ótimo governo. Sim, por que não? Veja só, criminalidade crescendo. A justiça do Brasil, nada a ver contra o Lula. O STF votando tudo a favor da bandidagem. Então, para mim, o Lula está fazendo sim um bom governo para assaltante, para bandido, para corrupto e para a justiça brasileira. Nós seremos roubados até o último e se a gente tentar recorrer na justiça, a gente vai perder em todas. O governo do Lula está sendo perfeito, está sendo maravilhoso, mas infelizmente não vai ser pra gente. Fingir que não teve mensalão, vão fingir que não teve petrolão, já estão querendo fingir que não teve impeachment da Dilma, o Lula tem que estar solto, já estão falando que todas as provas dele contra ele são provas inválidas, já soltaram todo mundo da Lava Jato, daqui a pouco vão devolver o dinheiro que os caras devolveram pra justiça. O Lula não tá fazendo um bom governo? Não, pra esses caras? Ele tá fazendo um maravilhoso governo. O Lula tá no poder. Pra esses caras E vai ficar por um bom tempo, porque a gente tá gostando do cara que mete a mão, a gente gosta de bandido, a gente gosta disso, a gente gosta de cultivar o crime. E aí a prova tá nisso, meu irmão. Fala que é ironia aí, senão os caras vão te pegar. Cara, é ironia, vai, leva na brincadeira. Porque as coisas sérias você deveria levar, você não tá levando. Tem petista que vai ver isso, vai ficar bravo. Pode ficar bravo comigo, tem que ficar bravo com o Lula. Eu sou o Guto Zacarias, um dos pontos... Pois é o que eu falo, né, cara? Ai, esse aqui eu achei que fosse falar uma coisa surreal, mas acabou falando um negócio bem interessante, né? Olha esse daqui também, que é o nosso menino de ouro, menino, tem minha idade. Vou pedir 2 coisas pra você. Primeiro, para que você foque na mensagem, não no mensageiro, e assim eu começo o que eu vou falar agora. Pastor Silas Malafaia, você não precisa gostar dele, você não precisa, enfim, ser cristão ou evangélico, nada disso. E por isso que eu peço para você não focar no mensageiro, mas focar na mensagem. Mas ele tem denunciado tudo que está acontecendo a respeito do nosso país há décadas, não é só de agora. E ele entrou no bojo de investigação de forma sigilosa, porque foi vazado pela Globo News, como se ele tivesse praticamente composto aí uma organização criminosa envolvido nisso por conta das manifestações do dia 3 de agosto. E a segunda coisa que eu tenho para te dizer é, antes de qualquer genocídio físico, existe um genocídio cultural. Ou seja, estão literalmente fazendo tudo aquilo que a gente disse que aconteceria. Perseguindo vozes contrárias. Você não vai achar nenhum perfil de esquerda sendo derrubado. Você não vai achar jornalistas de esquerda sendo exilados. Você não vai achar políticos de esquerda tendo suas redes caçadas, tendo perseguição por fala, inquéritos abertos por conta de postagens que eles fizeram, mas todo mundo da direita e cristão sim. Então tá muito escancarado. E no caso do Silas, ele é sim uma das maiores vozes que tem, você queira ou não. E a liberdade ela não inclui só aquilo que eu quero, a liberdade inclui exatamente aquilo também que eu não gosto, eu não concordo. É isso aí. E mesmo assim ele se mantém, né, falando e acreditando naquilo que ele está defendendo. Então isso é muito importante, a gente abrir os olhos para isso. Porque daqui a pouco, se a gente não... Daqui a pouco mesmo, tá? Se a gente não se atentar, não vai sobrar realmente nenhuma voz mais. Basicamente, o candidato que perdeu as eleições por 1%, tá certo? Teve aí seus 58 milhões de votos. Hoje não pode dar entrevista, não pode falar e tá preso em casa. Você tem Daniel Silveira, por exemplo, que tá preso há mais de 5 anos por conta de palavras. Surreal, né, pessoal? Surreal, né, cara? O que vem acontecendo aí? Surreal demais, né? O americano é mais rico que a gente, não ganha mais do que a gente. Paulo, como não? Não ganha, não ganha. O americano básico ganha $3 mil, $2 mil. A questão é que esse cara com esses $3 mil, que pode fazer uma paridade com o real, ele com $3 mil, ele compra 2 carros. Por que ele compra? Porque o carro é barato. Ele compra 2, 3 televisões, uma casa de 3 quartos, linda, a renda dele com a esposa dele. Por que as coisas são baratas? Porque o empresário é melhor? Não, é porque o governo, ele taxa o consumo e a produção muito pouco. Não taxa pro consumo e a produção. Vai comprar, é barato, é 6% de imposto, 5% de imposto, 7%. Por quê? Eu vou comprar... Aqui... tem o maior IVA do mundo. Sei lá, qual o imposto no celular? 7%. E para produzir? Quase nada. Então o que acontece? O pobre, como o produto fica barato, ele consome. Então o pobre consome. O pobre lá, ele tem carro bonito, 2 carros, jet ski, lancha, igual no vídeo do começo que eu mostrei pra você. O rapaz coloca piso. Tinha 4 carros na garagem e mais uma lancha. Tava sendo alvo de deboche, né? Dizendo, você tá limpando aí como se fosse algum demérito, né?
Mas trabalhar esse pessoal não gosta muito, né? Que casa. Paulo, e por que no Brasil não consome? Porque o imposto é 17% para consumir, mais 20, 15, 12% para produzir, mais imposto disso, taxa disso. ICMS, não sei o que. Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vocês chegaram até o final de mais um vídeo. Por favor, comenta. Eu assisti ao vídeo todo. Fui, valeu!